Boa noite, irmãos. Boa noite. Estão aí? Estão comigo? Obrigado, meu irmão. Que bom estarmos juntos neste tempo para ouvir a palavra. Que bom que estamos aqui. E como vocês já veem no título aqui, vamos falar sobre uma igreja que acolhe. E quando a gente fala sobre esse tema, é inevitável a gente falar sobre comunhão. Comunhão, união, é essencial quando a gente fala sobre isso. E eu vejo que, eu não sei se existe uma configuração de ser humano, talvez saudável, que não anseie por ter comunhão com outras pessoas. Talvez experiências ruins, talvez uma mente adoecida pode gerar uma pessoa que não deseje muita comunhão. Mas no fundo, de forma talvez inicial, todo ser humano deseja estar junto, deseja comunhão, deseja pertencer. E como é bom. Eu lembro que quando era criança, tenho uma lembrança da casa da minha avó, final de ano. Quem nunca foi, talvez, num evento de família, onde todo mundo fica na mesma casa. E como são momentos especiais, né, quando você chega lá, vê os seus primos, vê os tios, vê a família. Eu era criança, então você tem aquelas conversas, o pessoal fica conversando, vai dormir super tarde. Eu lembro de situações onde você ficava conversando com os primos no quarto, até o momento de você perguntar: e aí, está dormindo? Né? E apagou do seu lado enquanto estava conversando, alguém dormia. E como é bom, né? E depois no dia seguinte você acordava naquela empolgação, lugar novo. Aí você ia para a cozinha, já ouvia o barulho de panela. Eu lembro de ver minha avó fazendo pão na chapa, aquele cheiro de pão na chapa, logo de manhã, com achocolatado na mesa. E aí você vê a família chegando pouco a pouco, alguns com cara de não muitos amigos, outros empolgados. Aí você vê os tios e pais conversando sobre futebol, sobre política. Aí os primos trocando ideia, vendo que jogo vão jogar naquele dia, que brincadeiras vão fazer. Como são momentos especiais, né? Eu lembro de momentos assim com muito carinho, E talvez o sentimento naqueles momentos era um sentimento de: por que isso acaba? Eu não podia ficar assim para sempre? Daquela vontade de ficar morando lá naquele momento, naquela caixinha, diariamente, desfrutar das mesmas coisas. Claro, quando você é criança, mas até hoje, né? Tão gostoso experimentar momentos assim. Talvez... E a gente percebe que o momento chega ao fim, as pessoas vão embora, cada um volta aos seus contextos. E eu percebo que a gente vive isso de diferentes formas, em vários momentos da nossa vida. Eu vejo que até fora, claro, em qualquer contexto, inclusive contextos não cristãos, eu vejo que já procuraram resolver esse tipo de problema, em relação a esse anseio por comunhão, esse anseio por estar junto. Eu lembro dos epicureus, no 3º século antes de Cristo, eles tinham comunidades de amigos, eles tinham esse ideal: não, vamos nos unir através desse ideal filosófico, para morar só entre amigos, para gerar comunhão, para gerar um lugar super gostoso de morar. E vários locais na Europa nasceram com esse ideal. E posso lembrar nos hippies, dos anos 60, a partir dos anos 60, nesse anseio de vamos nos unir em prol do amor, em prol da paz. Né? Tentaram. E até dentro do cristianismo existiram muitos movimentos de grupos que pensavam: olha, eu acho que a Bíblia nos convida a nos afastarmos. Vamos fazer um grupo de cristãos e vamos morar no mato, como nossa comunidade cristã. Lá vai ser o céu na terra. Ninguém vai ter nada, tudo de todo mundo. Vai ser um tempo assim, a gente vai viver como se fosse no céu. E
Esse anseio, eu vejo que vem de todos. E essas foram tentativas humanas para resolver esse problema, do anseio por comunhão, anseio por pertencer. E pode haver esse anseio, acho que em todos existe isso. E eu vejo que, humanamente, uma forma de vencer, ou de conquistar isso, ou de resolver esse problema eu vejo que tem 3 principais pontos que eles procuram abordar. Que é, você resolve esse problema a partir de gerar um grupo de afinidades. Pessoas que pensam da mesma forma, que gostam da mesma coisa. Parece possível. Vamos gerar um grupo que, se a gente não discorda em nada, vamos viver para sempre, né? Aqui. Outro é através da emoção. Gerar um grupo a partir de um sentimento forte em prol de alguma coisa. E outra forma era através do idealismo. Principalmente pontos filosóficos, de falar, olha, nós interpretamos a vida assim, enxergamos isso assim, então se a gente fizer isso, vamos conseguir viver numa eterna comunhão. E, historicamente, não deu muito certo nenhum desses movimentos, a gente percebe isso. Porque a gente entende que a afinidade não é capaz de sustentar alianças através de gerações. Porque talvez nessa geração a gente consegue, mas na próxima, geralmente não se sustenta muito. A emoção não consegue resolver a nossa falta de perseverança. Né? Quem não acorda num dia ruim e fala, não estou gostando, vou embora. Então, a empolgação ajuda um pouco, mas não sustenta. E o idealismo, embora talvez seja um ponto muito forte, ele não é capaz de gerar um coração que deseje se render a Deus. Por mais bonito que seja ideal, por mais perfeito, por melhor que seja a ideia, esse ideal não consegue gerar um coração que anseie Deus. Não consegue. Então, como que faz? E aí? Vamos para casa e choramos num sentimento de nostalgia e falar, não tem solução. E temos boas notícias, a palavra aborda esse problema. E a gente vê em Atos 2 uma resposta, uma luz para esse problema tão comum na nossa história. E nesse texto, enquanto você vai abrindo, de Atos... Desculpe. Atos 2, 42 a 47... a gente percebe que nasce uma comunidade nesse momento. Mas existe algo fora do ideal humano, porque é uma comunidade que não nasce por afinidades humanas. Não nasce por empolgação coletiva, embora haja emoção. E não nasce como um projeto ideal, ou um projeto social idealista. Mas é uma comunidade que nasce, que é formada pelo derramamento do Espírito Santo. E isso sai de qualquer tipo de equação humana. Vamos ler? O texto diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar nesse momento.
Grandioso Pai, como é bom ler a Tua palavra, Deus. E pedimos, Senhor, que pela ação do Teu Santo Espírito nós sejamos confrontados com a Tua palavra. Nós olhemos para o que o Senhor fala através das Escrituras e a nossa vida seja amoldada a essa realidade, Pai. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a aplicar essas verdades na nossa vida, para que não seja apenas um conceito, que não venha de esforço humano, mas que seja agir do Senhor nas nossas vidas, Pai. É isso que nós pedimos, Pai, porque nós precisamos da Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa, vou tossir algumas vezes. Não sei se a álcool vai resolver. No início dessa narrativa, do capítulo 2, claro, a gente lê o finalzinho, que entra no capítulo 3. Mas no início do capítulo 2, se vocês podem ver depois, vai falar sobre o Pentecostes. Ok? Aquele momento onde o Espírito é derramado sobre aqueles que estavam em Jerusalém. Ok? Línguas de fogo, falando em diferentes idiomas, as pessoas compreendem o que eles estão falando. Grande mover do Espírito. Pessoas se convertendo, mais de 3.000 se convertem na pregação de Pedro. É um momento assim, poderoso. E aí culmina neste momento, onde fala sobre o que está acontecendo na comunidade naquele momento. E existe um problema quando a gente fala sobre Pentecostes, que eu percebo que é muito comum. Porque quando a gente fala desse evento da descida do Espírito Santo, eu vejo que a gente às vezes pode incorrer no erro de simplificar demais o que aconteceu. E o que quero dizer em relação sobre isso? Porque ou a gente pensa que aquele momento era apenas um momento que Jesus tinha prometido, Ele promete, mas a gente pensa, talvez é só algo que tinha acontecido porque Jesus falou, ou a gente tem pessoas que vão falar que aquele momento aconteceu porque eles estavam buscando, e Deus olha e fala, olha, vou fazer agora, eles estão aqui, então por causa do coração deles eu vou me derramar, talvez como uma resposta à adoração do pessoal, talvez tem pessoas que até veem como algo, um improviso de Deus. Deus fala, olha, agora eu vou fazer isso, acho que vai ser legal. E uma concepção rasa, ou uma concepção equivocada, pode formar, ou pode afetar a forma que a gente percebe o próprio Espírito Santo. Pode afetar isso. E no que eu quero dizer também sobre isso? Vocês percebem que a gente tem festas no calendário sobre Natal. Ninguém esquece de Natal. Sobre Páscoa. Ninguém esquece da Páscoa. Agora, e a festa de Pentecostes? Levante a mão quem sabe quando que se celebra a festa de Pentecostes. Levante a mão. Ninguém lembra. O Alisson, mas você estava no primeiro culto, mas você também levantou a mão antes. Não se sintam mal, gente, porque eu também não sabia. Eu tinha esquecido. Eu tive que procurar. Sabe quando foi? Domingo passado. Domingo passado, a gente não lembrou. Pentecostes. E será que Pentecostes foi um evento tão insignificante assim? Para nós nem lembrarmos. Faz sentido, será? E, assim, isso pode revelar duas coisas. Tá? Essa falta de percepção em relação ao Pentecostes. Revela uma coisa sobre nós e revela uma coisa sobre o Espírito Santo. Sobre nós, revela que nós frequentemente esquecemos de coisas que são essenciais na nossa vida, que são muito importantes. A gente esquece. Assim como ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Ter uma concepção melhor sobre sua obra através da história. Né? Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo só vem no Pentecostes e só vinha de vez em quando em alguns profetas, reis. Isso é um ponto. Isso é algo que revela sobre nós. Outra coisa que revela sobre o Espírito Santo, e eu quero citar Abraham Kuyper aqui,
ele fala algo assim precioso em relação a essa natureza mais contida do Espírito Santo. E ele diz assim: o Espírito de Deus é tão santamente sensível que ele naturalmente se retrai da vista irreverente. Ele está se preservando fielmente para nos encontrar apenas no lugar secreto do seu amor. Cara, que precioso. Que precioso. Isso revela muito sobre a natureza do Espírito Santo. Porque naquele momento, no momento do Antigo Testamento, Novo Testamento, os movimentos, o Espírito Santo precisava revelar o Pai, ele precisava revelar o Filho, antes de nos conduzir a uma comunhão mais profunda com Ele. Por isso a gente percebe que nesse relacionamento trinitário não há competição, não há um sentimento de egoísmo, de falar, não, eu quero aparecer agora, não. Tudo acontece no momento que precisa acontecer e o Espírito Santo age dessa forma, contida e sensível. Isso a gente vê nas Escrituras, né? Principalmente nas referências bíblicas. Né? A gente percebe quantas referências existem no Antigo Testamento, no Novo Testamento sobre Cristo, sobre o Pai, mas sobre o Espírito Santo são alguns relances. São como o ar, que você não sabe de onde está vindo, para onde vai. É algo muito sensível. Então, aí a gente vê sobre a importância do Espírito Santo. E desde quando ele está sendo anunciado ou esperado. Porque esse mesmo Espírito, ele descia de forma pontual no Antigo Testamento. Né? Dentro de funções que Deus desejava trabalhar a partir do povo. Na construção do tabernáculo, a gente vê que o Espírito Santo descia para capacitar as pessoas a construir, os juízes, os profetas, os reis. E outra concepção que às vezes é equivocada, é pensar que o Espírito Santo não agia no meio do povo. Né? Porque a gente só pensa, só agia quando ele descia sobre alguém, quando fazia alguma coisa. Mas ele estava guiando o povo de uma forma providencial, a gente entende dessa forma, porque ele vai guiando o povo de alguma forma, vai mantendo o povo perto, embora o coração do povo vá se afastando, fique evidente a necessidade de algo, mas o Espírito Santo vai guiando o povo, embora ainda ele não habite dentro do povo, e ele não trabalhe de forma plena ainda. Então existe esse aguardar, algo precisa acontecer, porque o nosso coração é muito enganoso, o nosso coração é muito pecaminoso, a gente precisa de Deus no nosso meio, e a gente vê isso, por exemplo, desde o tabernáculo, no meio do povo, você percebe essa alusão a um desejo do povo em ter Deus perto, Deus habitando no meio do povo. Moisés, em Números 11, quando ele fala, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Ou a oração de Davi, quando ele ora, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Você percebe que existe esse anseio pelo habitar de Deus no meio do seu povo, esse anseio frente ao pecado, frente à maldade. Talvez de formas mais claras a gente vê essa fala em relação à vinda do Espírito Santo através dos profetas, como Isaías, Jeremias, Joel, onde há essa ideia de que Deus promete enviar o seu Espírito para habitar no seu povo e criar um coração novo, que se renda diante de Deus. Então, nos profetas fica um pouco mais claro essa promessa, que algo precisa acontecer, essa vinda plena de Deus habitando no seu povo. E aqui, talvez, é a principal diferença de qualquer outro projeto humano de gerar pertencimento. Porque outros projetos vão procurar unir pessoas que se mantêm centradas em si mesmos. Né?
Você une pessoas de diferentes ideias, diferentes coisas, mas essas pessoas sempre estão pensando em si, unidas por algo dentro delas. E no Pentecostes, Deus derrama o seu Espírito para nos unir a Ele, para nos unir em Cristo, para nos unir uns aos outros. Por isso, assim, o Pentecostes foi algo muito mais do que algo emocional. Meramente emocional, meramente uma histeria coletiva, alguns podem alegar isso, mas foi um cumprimento escatológico. O momento certo havia chegado. O que o povo ansiava desde o início, o povo ansiava por isso. Há mais de 1000 anos. Imagina só como é bom você receber uma resposta depois de orar por uma semana. Já é ótimo. Imagina orar por algo depois de 1 ano cumprir. Imagina orar por algo por 1000 anos. Pensa só como é especial esse momento do Pentecostes, onde Deus fala, é o momento. É o momento, eu vou habitar no meio do meu povo. O meu povo será a minha morada. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Ele nos torna uma comunidade nele. Trazido pela graça de Deus a essa comunhão trinitária. Pela graça, uma comunhão com Deus. E a partir dessa comunhão, a partir disso que Deus faz no seu coração, existem marcas evidentes. Existem marcas. Ok? Marcas visíveis no povo. Precisa haver marcas. É algo que o Espírito Santo gera em nós. E no início que a gente leu, no versículo 42, a gente tem uma lista dessas marcas. A gente tem essa lista. Mas o objetivo não é copiar essa lista de forma mecânica. Não é. Não é o objetivo. Má notícia para você que gosta de seguir listas. Não é uma lista para ficar seguindo nesse sentido. De que não, tá, vou checar. Mas o objetivo disso que está acontecendo naquele momento é discernir o que o Espírito está fazendo aqui, no meio desse povo. O que ele está gerando no coração deles. E a gente precisa fazer a seguinte pergunta a partir desse texto. Será que a gente vive como um povo que se submete ao Espírito Santo? Essa é a pergunta do texto. E aí a gente vê o primeiro ponto da lista, a primeira marca, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E essa é a primeira marca de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, a sua submissão à palavra, centralidade e submissão da palavra. E é importante deixar isso claro porque existem confusões em relação à ação do Espírito Santo, porque muitos podem confundir a ação do Espírito Santo como barulho, ou como um ensino espontâneo. Eu chegar aqui e falar, Deus me revelou isso. Ou como uma emoção. E meu irmão, não se engane. Não se engane. Se houver tudo isso, e mais um pouco, mas não existir submissão à palavra, se não houver centralidade da palavra, ali não há submissão ao Espírito Santo. Não há submissão ao Espírito Santo. E o oposto pode ser da mesma forma muito assustador, porque pode haver uma igreja que pode colocar a palavra como central, mas da mesma forma não se submete a ela. Pode existir. E aí da mesma forma essa igreja não se submete ao Espírito Santo. Ela pode ter uma ortodoxia correta, bíblica, reformada, calvinista, mas se não se submeter à palavra,
se não ouvir a palavra e se submeter a sua vida à obediência da palavra, ali não há submissão ao Espírito Santo. Então isso é muito perigoso. A nossa vida precisa se curvar à palavra. Outro ponto, se dedicavam à comunhão. E essa é a segunda marca de uma igreja cheia pelo Espírito Santo. E o termo usado aqui no grego é koinonia. E acho que muitos já devem ter ouvido essa palavra. E claro que existem implicações de comunhão, de compartilhar. Mas aqui, nesse texto, existe um forte ponto de missionalidade, de pregação. E a ideia é que a comunhão que eles têm uns com os outros serve como uma forma de tornar o evangelho atrativo aos de fora, atraente aos de fora. Ou seja, através dessa comunhão que vocês têm, não é uma comunhão apenas para vocês, mas através dessa comunhão, os de fora estão vendo e falam: caramba, que amor é esse? Nossa, eu nunca vi esse tipo de amor. E às vezes nossa comunhão é tão fraca, né? Eu vejo que isso que as pessoas geralmente veem sobre nós, sobre a igreja cristã, né? As pessoas, quando veem uma má notícia vindo de dentro de uma igreja cristã, as pessoas falam: tá vendo? É sempre assim. E talvez o testemunho está sendo do outro extremo. E sobre nós, né? A gente não é justo a gente apontar dedos. A gente às vezes assiste o culto, às vezes a gente está num dia cansado, uma semana estressante, a gente senta do lado do outro, a gente canta, mas a gente nem se dispõe no mínimo a carregar o fardo um do outro. E isso vai um pouco contra o que o Espírito Santo está gerando aqui no seu povo. A gente precisa lembrar que a comunhão dada pelo Espírito Santo, ela não nasce de afinidades. Ela não nasce por causa de afinidades. Porque o Espírito Santo une pessoas que em outro contexto talvez nunca conversariam. Nunca se aproximariam uma da outra. Então não se submeta a esse ideal humano de gerar comunhão. Outra marca que fala do texto, dedicados ao partir do pão. E esse ponto, de fato, de novo, está muito conectado com comunhão. E essa ideia que eles não apenas se reuniam no templo para ficar ouvindo a palavra, eles partiam do pão nas casas. Partiam do pão nas casas. E esse é meio que esse ponto, de que o Espírito Santo não chama pessoas para vir assistir um culto. Esse não é o objetivo. Vou chamar pessoas de todas as nações para virem assistir uma pregação, para virem num culto de domingo. O Espírito Santo está gerando em nós, ele gera uma comunidade como uma família ao redor da mesa. Uma família ao redor da mesa. E isso nos confronta. Não sei você, mas me confronta muito. Porque às vezes a gente quer a igreja cheia do Espírito, mas sem o incômodo de muita proximidade, né? Tipo, fica ali, está tudo bem, não vem com seus problemas, já tenho os meus, então vou orar por você, enviar boas vibrações. A gente não fala isso, mas como se falasse quase. E a gente precisa recuperar essa disposição de receber o outro. Não apenas receber bem no culto, não apenas dizer, seja muito bem-vindo, de forma efusiva, mas receber a pessoa na comunidade. Ajudar a pessoa a encontrar um lugar no corpo. Por isso eu quero fazer um convite a você que nos ouve. Se você desejar abrir um grupo, um pequeno grupo na sua casa, para receber pessoas semanalmente, me procura no final do culto. Me procura durante a semana. Vamos orar sobre isso. Se é o tempo, se é isso que Deus está te chamando a fazer.
E você que ainda não participa de nenhum grupo, eu te convido a repensar se é isso, se é essa a direção que você deseja caminhar. Repense, por favor. Porque o trabalho de acolher pessoas não é só dos pastores, meus irmãos. Não é só dos pastores. É de toda a comunidade de fé. Deus chama um povo para viver para Ele. Outro ponto, quarta marca, dedicados às orações. E a igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora, porque sabe que não consegue se autossustentar. Então a oração é talvez a maior confissão de necessidade diante de Deus. De falar, Senhor, nos sustente, porque pela nossa força a gente não consegue se sustentar. Senhor, nos guarde, porque a gente não consegue se guardar do mal sozinho. Senhor, se o Senhor não converter pecadores, nós não vamos conseguir pelo nosso esforço. Por isso, uma igreja que ora pouco é uma igreja que confia muito em si mesmo. Porque se acha que não precisa de ajuda, para que orar? É um contraponto muito bom. Talvez confia muito na sua estrutura, nos seus ministérios, na sua música, nos seus pastores, nos seus líderes, na organização. Talvez acha que isso é o que vai sustentar. Mas esse texto nos lembra que uma igreja que é formada pelo Espírito Santo, ela persevera na oração. Porque ela sabe que tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. E eu quero te perguntar, você tem orado pela nossa união? Você tem orado pela nossa união? Será que temos orado pela igreja como a gente deveria? Porque se a gente não ora, talvez a gente está sendo agente de desunião na nossa igreja. A gente precisa se submeter ao Espírito Santo. E logo depois desse texto, vem outra marca, uma das marcas da comunidade, que é a generosidade. Quando fala que eles se mantinham unidos, uns cuidando dos outros, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, seus bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. E aqui a gente precisa ter um certo cuidado. Porque o objetivo não é dizer que toda igreja precisa começar a fazer isso, agora siga essa lista, copie mecanicamente o que está acontecendo aqui. Não está te dando uma fórmula social, ok? O texto não está fazendo isso. Vendam tudo agora, vamos morar todos juntos, façam exatamente como eles estão fazendo e vocês serão espirituais. Não. Não é isso. Não é isso. O objetivo é discernir o que o Espírito está produzindo naquela comunidade. O que ele estava fazendo ali? Será que a gente vive em submissão ao Espírito? De novo, a mesma pergunta surge. E aí a gente é confrontado, porque se esse texto não está literalmente nos convidando a vender tudo que a gente tem, talvez ele está nos convidando a pensar, será que os nossos bens estão disponíveis para abençoar outros na comunidade? Será que a nossa casa está aberta e disponível para comunhão? Será que na minha mesa cabe mais um para ser acolhido? Ou estão todas as cadeiras ocupadas e quem chega fala, já está cheio, meu irmão. Será que nosso tempo está disponível para servir? Será que o nosso coração está disponível para carregar a dor do outro e o fardo do outro? Eu acho que essas perguntas doem mais do que apenas vender tudo. E eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu, a gente pode se enganar com
e engasgar com algumas perguntas, com algumas desculpas também. Porque muitas vezes eu já falei, quando eu tiver dinheiro, ou quando eu for rico, eu vou conseguir ajudar o outro. Eu vou conseguir mudar a vida de alguém. Ou quando eu tiver tempo, eu vou conseguir fazer isso. Ou quando tiver a casa que eu quero, eu vou poder receber o outro. E eu comecei a responder para as pessoas que me falavam isso, e até para mim mesmo. Falar, você não tem tempo, tudo bem. E às vezes a gente não tem tempo, a gente passa por momentos na vida que a gente precisa ser sábio, entender o momento para servir também, tem momentos. Mas será que existem mais desculpas do que soluções? De falar, pastor, eu não consigo servir numa escala no domingo porque eu trabalho. Mas e durante a semana? Você não pode ajudar um líder a fazer uma escala? Falar, cara, eu não consigo servir de domingo, mas eu sou bom fazendo escala. Posso te ajudar na segunda-feira, que eu tenho horário livre? Ou a velha desculpa, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Quando for rico vou resolver a vida de alguém. Mas e hoje com o que você tem? Talvez você não conseguiria, resolver a tarde de uma pessoa, dando uma marmita? Então, quer dizer que é o muito que conta? É o muito. Eu vejo que a gente muitas vezes limita, ou procura limitar o Espírito Santo por causa das nossas limitações. O que Ele deseja fazer? Com o muito ou com o pouco que eu tenho? Por que eu estou falando isso? Porque é muito possível a gente seguir essa lista de Atos 2 e ainda assim continuar sem o Espírito. A gente pode morar junto, continuar egoísta, a gente pode comer na mesma mesa e ficar distante, a gente pode vender tudo o que a gente tem e continuar se auto-adorando. Por isso, esse texto não nos convida a viver no movimento romântico, no movimento de nostalgia de Atos 2 e falar, olha, devemos ser assim, devemos agir assim. Não nos chama a fabricar isso, não nos chama a um esforço humano. Ele está nos dando a direção para onde o Espírito Santo conduz o seu povo, que é pela palavra, pela oração, pela comunhão, pela mesa, pela generosidade, simplicidade e alegria. A gente não está obedecendo para fazer ele descer ou para merecer, mas é porque ele já foi derramado em nós. Ele já foi derramado em nós. Então a pergunta não é, a gente está copiando certo a igreja primitiva? A pergunta é, será que a gente está resistindo ou a gente está se submetendo ao Espírito Santo que forma a igreja? A gente precisa, isso no mínimo precisa tirar o nosso sono durante a noite. E a gente vai para o último ponto, a partir do versículo 47, que diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E a gente percebe que a comunhão do Espírito, ultimamente, gera missão em nós. Não é para a gente. Não é para a gente, é para que outros sejam alcançados. E quando a gente fala desse texto, é impossível a gente não fazer o contraste com Babel, em Gênesis 11. É impossível. A gente sempre lembra, porque naquele contexto a humanidade queria a união. Eles queriam pertencimento. Eles estavam procurando uma forma de não serem dispersos. Uma forma muito louca. Mas Babel se torna a representação mais clara da tentativa humana de gerar comunhão sem Deus. E eles se unem, claro, num anseio louco de ir contra Deus, e Deus os espalha. Então, esses princípios, essas marcas, não são apenas para criar uma comunidade ideal.
não é apenas para isso, mas é um povo nascendo com a missão de pregar o evangelho para todos os povos. É para isso que Deus nos une de novo e nos espalha de novo. Ele nos une em si para nos enviar. É isso que Ele faz. E isso, de fato, confronta muito a nossa ideia de comunhão, porque a gente quer comunhão com conforto. A gente não quer ser confrontado, a gente não quer andar a segunda milha, andar com aquele que é difícil. Mas quando a comunhão se torna apenas uma proteção para o nosso próprio ambiente, para o que a gente gosta, para o que eu quero, a gente começa a se parecer muito mais com Babel do que com a igreja formada em Pentecostes. Isso é muito triste. Por isso a gente não pode, meus irmãos, trabalhar em prol de um ideal de comunidade agradável para nós. Esse não é o objetivo. Que você, eu quero ouvir a música que eu gosto. Quando não toca, eu faço cara feia. Isso é tão pequeno. Mas que a gente se submeta na direção que o Espírito está soprando. Porque Ele sabe qual que é a direção certa. E a gente no início falou sobre esse desejo profundo de pertencimento. E a gente conhece esse anseio. Acho que todo mundo aqui conhece esse anseio. A gente quer uma comunidade, uma comunhão que não esfrie. A gente quer uma comunidade onde a gente seja conhecido, onde a gente seja amado, onde a gente seja cuidado. A gente gostaria que certos momentos não acabassem nunca. Essa é a realidade. Mas a gente é confrontado com a verdade de que essa comunhão não nasce da emoção. Não nasce da afinidade, não nasce do idealismo, embora em certos momentos possamos ter. Mas isso não é a base que sustenta a comunhão. Ela nasce do Espírito. A comunhão nasce do Espírito Santo. O sinal do Pentecostes não é apenas pessoas falando em línguas. O batismo com o Espírito Santo é que pessoas que antes viviam para si mesmas, hoje vivam para Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Pessoas que não faziam ideia de como viver para Deus, como dizer não à sua carne, elas se voltam para Deus e desejam adorar a Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Deus nos torna um povo para si, um povo unido a Cristo, unidos uns aos outros, enviado ao mundo. Por isso essa comunidade vai em direção ao futuro, e ao futuro lar, onde o senso de casa, esse senso de comunhão, esse senso de pertencimento nunca vai acabar. Lá nunca vai acabar. Enquanto a gente vive na submissão do Espírito, Ele permite que a gente evidencie vislumbres do que será no nosso futuro lar. O que acontece em Atos 2 são vislumbres de como será o futuro lar. E claro, a gente não experimenta de forma plena ainda. A gente tem pedras no caminho, a gente tem percalços, situações que nos desunem. Mas pela fé, a gente continua se submetendo, com os olhos fixos no autor da nossa fé. E esperançosos, porque não haverá mais despedidas. Não haverá mais despedida. Não haverá mais resfriar dos relacionamentos. Não haverá mais. O Espírito está nos levando de volta ao nosso eterno lar. Por isso, não percamos o foco, meus irmãos. Não perca o foco.
não perca a esperança. Perseveremos naquilo que o Espírito Santo nos chamou a viver. Amém? Vamos orar. Oh grandioso Pai, como é bom saber que nós somos guiados por Ti. O Teu Santo Espírito habita em nós e nos guia nessa jornada, para que vivamos em submissão a Ele, Pai. Nos ajude, Senhor, porque nós fraquejamos tanto, Pai. Nós somos tão falhos, nós somos tão inconstantes. Tantas vezes, Pai, nós não trabalhamos em prol da nossa comunhão, da comunhão que o Senhor comprou por nós, da comunhão que o Senhor permite que tenhamos em Ti. Quantas vezes, Deus, nós lutamos como um povo desunido, Deus, apenas desejando o seu próprio desejo, virando a cara para quem a gente não gosta. Mas peço, Senhor, nos ajude a nos submeter a Ti, a submeter-nos ao Espírito Santo, ao Teu sopro, que nos guie. Pedimos, Senhor, nos ajude, Pai, porque como é bom estarmos unidos em Ti, como é bom sermos guiados por Ti, que a Tua paz impacte o nosso coração. Pedimos, Senhor, nos guie nessa jornada, nos ajude a dependermos de Ti. Somos gratos porque sabemos que o Senhor continua conosco, apesar das nossas inconstâncias, o Senhor continua. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.